Boa noite, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à quinta edição do Conexão GovTech. Hoje a minha voz está diferente, mas a qualidade da nossa conversa aqui continua a mesma. Hoje estaremos juntos para falar aqui... Opa, tivemos um probleminha aqui no áudio. Muito obrigada por você que nos acompanha. Nós estamos com convidados para lá de especiais, 3 mulheres incríveis aqui da área de tecnologia, que já estão aqui conosco. Bom, caso você esteja chegando agora, seja a sua primeira vez aqui no Conexão GovTech, eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriela Rojas, gerente comercial da Digix, e serei a facilitadora do nosso bate-papo dessa terça-feira. Bom, agora eu quero conhecer um pouquinho de você aí que nos acompanha. Manda aqui no chat para nós o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo. É sempre legal saber aí. Nós estamos representando aqui o Brasil de vários pontos hoje, né? E é legal saber quem vem acompanhando a gente também. Antes de iniciar aqui a nossa conversa, vale lembrar qual é a finalidade do Conexão GovTech, tá? Nosso objetivo aqui é proporcionar para você encontros mensais com experts em tecnologia e administração pública, para ficarmos por dentro das novas tendências e conhecermos as boas práticas realizadas, praticadas em todo o Brasil. Nas edições anteriores, já falamos sobre transformação digital nos governos e melhorias na gestão alimentar. Se você não conferiu, não tem problema, as edições estão salvas no nosso canal Soluções Digix no YouTube, e também em formato agora de podcast no Spotify. Então, para conferir, é só buscar ali pelo nosso canal Conexão GovTech. Bom, recados dados, agora vamos entender um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, que é metodologias ágeis e mulheres, 2 M's de sucesso. Nós escolhemos essa temática tendo em vista que as atenções deste mês, né, estão voltadas para o universo feminino, até mesmo por conta do Outubro Rosa. Então, nós decidimos que hoje o nosso encontro seria apenas com mulheres experts em tecnologia e metodologia ágil. Mas me conta aqui nos comentários, então, você que está aí nos acompanhando, já disse de onde você está assistindo, você sabe o que é método ágil, você já utiliza, tem cases de boas práticas onde você trabalha? Conta aqui para nós, ou se você tiver alguma dúvida específica também, a gente vai tentando responder no decorrer aqui da nossa live, tá? Então, para quem não conhece ou nunca trabalhou com metodologia ágil, não quer dizer que é uma metodologia apenas para ser mais rápido, né? Quando a gente pensa em ágil, a gente pensa em algo mais rápido, que é entregar qualquer custo, né? Qualquer resultado, ganhando mais dinheiro, enfim. Na verdade, para ter mais agilidade e eficiência nos fluxos de trabalho, tá? Então, a gente está falando aí de melhoria contínua, entregas de valor contínuo, para garantir principalmente a satisfação do cliente, de quem aguarda essa entrega, tá? Então, a metodologia ágil nada mais é do que um conjunto de práticas, tá? Para gerenciamento de projetos, que busca otimizar fluxos de trabalho, melhorar a produtividade e realizar entregas rápidas, contínuas e com alta qualidade. Nos anos 60, mais ou menos, eu tenho aqui a data de 1960, uma das ferramentas de metodologia ágil mais famosa foi criada, é o Kanban, trazendo o Agile, né, o Agile, que a gente fala em inglês, para a realidade tecnológica. Em 2001, cerca de 17 profissionais se reuniram para criar uma declaração com valores e princípios essenciais para o desenvolvimento de software, chamado Manifesto Ágil. Então, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, você pode dar uma pesquisadinha, você vai achar muita coisa sobre o Manifesto Ágil e vai entender um pouco mais do que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Então, esses profissionais que já utilizam métodos ágeis, como o Scrum, por exemplo, já utilizavam, né, foram os responsáveis por criar esse manifesto, que conta com 12 princípios, além de 4 fundamentos chaves. Depois da sua criação, o movimento ágil vem ganhando força, ocupando espaço em equipes, e não só de desenvolvimento de software, tá? Mas de todas as áreas de negócio. Eu, particularmente, sou uma entusiasta da agilidade, eu digo que a agilidade a gente aplica na vida, muito além do desenvolvimento de software, áreas administrativas, em tudo que você for organizar, planejar para realizar, para mim, a agilidade se encaixa perfeitamente. Se você quer conhecer um pouquinho, né, dos benefícios do movimento ágil, se a metodologia pode ser utilizada na gestão pública, como realizar essa implementação e conhecer cases de sucesso, digo que você está no lugar certo, tá? As nossas convidadas dessa noite vão esclarecer tudo isso, muito mais, e a gente vai começar conhecendo aqui um pouquinho sobre elas, tá? Nossa primeira convidada é a Sueli Almoas, que é CEO da Digix.
essa empresa de tecnologia que desenvolve soluções para a gestão pública, com atuação aí há mais de 20 anos, atendendo exclusivamente o governo, tem como objetivo impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Sueli se formou em Ciências Contábeis e, em seguida, começou a trabalhar com tecnologia de forma autodidata, para vocês sentirem aqui como é que a gente começa o nosso quadro aqui de convidados. Posteriormente, também realizou graduação em Administração de Empresas, pós-graduação em Direito Empresarial e MBA em Gestão Empresarial. Boa noite, Sueli, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão GovTech, é uma honra tê-la nessa noite, se você quiser dar um oi para o pessoal, fica à vontade. Oi, pessoal, eu estou muito feliz por estar aqui, né, participando desse bate-papo com pessoas especiais, a Dani Marinho, a Tereza Maciel e a Gabi, né, minha colega aqui da Digix. Gratidão a todos os envolvidos e comprometidos com esse evento, né, um evento para falar das metodologias ágeis, com o jeito mulher de fazer as coisas, porque mulher, né, gente, gosta de fazer as coisas de um jeito diferente. Eu sou uma eterna aprendiz, né, e eu venho só compartilhar um pouquinho desse aprendizado aqui com essas pessoas especiais também, que com certeza sabem muito mais do que eu. Mas estou aqui para compartilhar com você esse meu aprendizado aí de vida. Boa noite a todos. Maravilha, obrigada, Sueli. Então, dando continuidade aqui, também participa do nosso bate-papo de hoje, a Tereza Maciel, que é secretária de Tecnologias Digitais e professora na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tereza é PhD, com tese em Agilidade Organizacional, possui vasta experiência profissional na área de TI, em especial com ênfase em qualidade de software, métodos ágeis e gestão de TI. Atua também como professora convidada, né, da Cesar School, consultora, instrutora na área de agilidade organizacional e é uma das criadoras do Agile Brasil e Agilidade Recife. Agile Brasil, lembrando que foi onde nós nos conhecemos, né? Tereza, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Dá um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer estar com a Gabriela e estar com essas colegas aí tão especiais. Eu acho que, pegando um pouquinho o que a Sueli fala, a gente é sempre um aprendiz, a gente está sempre aprendendo um pouco, né? E essas conversas geralmente nos trazem fortalecimento muito grande. Então, a gente sai mais fortalecida, a gente sai com mais sabedoria, né, do que entrou. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade para estar aqui participando e eu tenho certeza, aliás, que o bate-papo vai ser muito bom. Que legal. Obrigada, Tereza. Bom, e continuando aqui com o nosso time de peso hoje, né, nós temos, complementando aqui essas mulheres incríveis, a Dani Marinho, que é Head de Tecnologia e Inovação na CRM Services. A Dani é graduada em Sistemas de Informação, especialista em Gestão de Negócios, estudante de Data Science e Analytics e Estatística aplicada a negócios. Possui mais de 9 anos de experiência em desenvolvimento de software e conhecimentos em Data Science e Analytics. Boa noite, Dani, seja muito bem-vinda, estamos muito contentes com a sua participação aqui no Conexão GovTech. Dá o seu salve aí para o pessoal. Gente, que equipe maravilhosa, né? Eu tô me sentindo honrada de estar aqui essa noite, tá? Muito boa noite a todos e a todas, né? Eu tô muito feliz de poder estar aqui compartilhando, aprendendo com essas mulheres incríveis. E eu tô muito honrada de poder participar desse evento e contribuir com a comunidade, porque eu acho que quando a gente faz essa troca, a gente contribui muito e a gente não imagina, talvez, o tamanho do impacto que a gente gera nas pessoas que vão ouvir a gente, que vão ver a gente. Então, é um prazer imenso estar aqui e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Dani, obrigada já de antemão, eu queria agradecer aqui vocês três. E antes da gente começar de fato aqui o nosso bate-papo, né, você que nos assiste, fique muito à vontade de interagir conosco aqui pelo chat no YouTube. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, a gente vai tentando responder, tá? E se você conhece alguém que deseja otimizar os fluxos de trabalho, pode se interessar por esse assunto, como as meninas até citaram aqui, a gente troca muito e a gente acaba aprendendo todo o tempo, né?
muitas vezes a gente tem os mesmos problemas e é bom saber com quem já passou por isso, erros e acertos. Então, fique muito à vontade, compartilha que a gente está iniciando agora a nossa conversa. E eu vou começar aqui, então, pela Dani. Dani, uma das funções, né, do seu cargo hoje, pelo que a gente vê, é transformar tendências em processos e métodos criativos, né? Como você avalia os resultados e produtividade da equipe com a utilização de métodos ágeis? Conta para nós. Gabi, eu fiquei pensando um pouco, assim, de como que a gente poderia abordar mais sobre produtividade e resultados, né? E aí, antes de responder, eu quero voltar um passinho atrás, porque eu gostei muito da sua introdução. Gostei muito de você ter trazido também o Manifesto Ágil, que a gente coloca todo mundo na mesma página, a gente começa a falar, né, e ter todo o público que nos acompanha trazendo da mesma visão. E assim, para mim, métodos ágeis é muito cultura, né? E quando a gente fala de cultura ágil, a gente está falando de confiança, de liberdade, de responsabilidade, transparência, de autonomia, né? E eu acho que muito disso a gente também está nos valores da cultura ágil, né? Que a gente está falando também de como que um time, ele com autonomia, consegue caminhar sozinho, né? Como que aquele time que tem, cada pessoa tem o ownership, né? Eu tenho que fazer isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu peço ajuda quando preciso. Então, para mim, muito do que a gente vai falar hoje está relacionado à cultura. E mudar cultura, implementar cultura, para mim é uma das coisas mais difíceis que eu passei dentro da minha trajetória na tecnologia. Então, quando a gente vai falar de resultados e produtividade, eu relaciono muito com cultura. Por quê? Porque um time, ele é único, né? Quem dera, gente, se implementar metodologias ágeis pudesse ser uma receita de bolo. Tava maravilhoso, né? Só que cada time tem um background diferente, tem uma história diferente, tem experiências diferentes. Então, quando a gente olha para esse time e entende quem são as pessoas que acompanham esse time, qual é a trajetória delas e como elas podem, de fato, né, compor ali um time único que nunca mais vai se repetir, eu preciso olhar para aquele time com carinho, entender o que aquelas pessoas realmente têm como valor, têm como importância na vida delas, porque isso tudo vai refletir na cultura que eu tenho na minha empresa, né, no meu time, em tudo aquilo que for poder atuar. Então, quando eu fiquei pensando, né, caramba, olha só que legal, a gente falar de produtividade e resultado com cultura ágil, com metodologias ágeis. E eu fiquei pensando muito nisso, acho que o como, ele está muito relacionado a entendimento das pessoas e como aquilo pode ser levado adiante. E aí eu quero trazer um exemplo. Então, vamos supor, então, que a gente tem um time de, por exemplo, 7 pessoas, então são pessoas que estão se conhecendo ali. Eu gosto muito de entender, né, qual a trajetória dessas pessoas e entender também quais são os dados que as ferramentas que esse time vai utilizar vão poder gerar. Você mencionou, Gabi, que eu, né, estou estudando Data Science, eu gosto muito do mundo de dados. Então, eu entendo que para que a gente consiga analisar resultados, a gente tem que olhar para os dados. E para a gente ter dados, a gente precisa testar e fazer a roda girar. E quando a gente faz a roda girar, a gente vai gerando dados, olhando para aqueles dados gerados e começando a tirar insights deles. Então, para mim, muito de produtividade e resultado está ligado exatamente a como o meu time está trabalhando e não tem como eu prever o futuro. Tem como eu saber, com base no histórico que eu tenho tido com o meu time, como ele está se comportando junto, eu começo a construir a história desse time. E isso vai me trazendo mais produtividade e mais resultado. Então, eu acho que está muito relacionado a isso, assim, eu quero pegar muito nessa chave de cultura, né? Para quem está começando agora com metodologias ágeis, é cultura. E eu acho que entender os valores e trazer muito para isso dentro do time vai ser fundamental para a gente analisar melhor resultados e produtividade. Excelente. Não tem uma receita de bolo, mas tem uma boa dica aí, vamos dizer assim, né? Tem. Muito legal. Então, a gente está falando aí de olhar as particularidades, inspeção e adaptação, né? Perfeito. A roda gira, a gente vai avaliando, e um dos princípios aí até do Manifesto Ágil é se adaptar a mudanças, mas que seguir um plano, né? Porque muitas vezes a gente está ali no quadradinho
e as coisas mudam, né? Exato. É muito mais que processo, né, Gabi? É olhar para as pessoas, de fato, porque elas que estão construindo tudo isso. Então, como que a gente olha para isso e traz mais sensibilidade para trazer e transformar o processo? Então, e a cultura vai ser única, então cada time vai ter a sua e é isso que eu acho que a gente tem que levar adiante. Perfeito. E aí, até aproveito para frisar algo que a gente vem falando, acho que em todas as edições do Conexão GovTech, a gente que trabalha diretamente com desenvolvimento de software, né? Software não funciona se a gente não tiver pessoas, tanto para desenvolver quanto para utilizar, né? O software pode ter a melhor arquitetura, pode ter a melhor interface, a melhor usabilidade, mas se ele de fato não agregar valor, as pessoas não verem valor, não for utilizado, se torna obsoleto, né? Então, perfeito, Dani. E aí, você falando de cultura, chamou a Sueli na conversa, né? Porque, Sueli, a gente sabe que os pilares da DIGIC são semelhantes, né, com os fundamentos do Manifesto Ágil, né, de valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas, valorizar mais software em funcionamento do que documentação abrangente, mais a colaboração com o cliente do que a negociação de contratos, e o que a gente citou aqui de responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Eu posso falar, porque eu sei que na entrada da Digix vocês vão ver 4 quadros que refletem muito desses fundamentos aqui que eu acabei de citar, né? Então, pela sua experiência, Sueli, essa é a melhor forma de desenvolver soluções? Você vê que é assim a melhor forma de impactar a vida dos cidadãos com soluções? Eu acredito que sim, através, ela falou assim, essa coisa está muito mais na cultura, e eu concordo com isso. Só que a gente já tem um tempo, há uns 2 anos, a gente começou justamente a fazer indicadores. E eu acho que pelo resultado que a gente alcança com os nossos clientes, através dos NPS que os clientes vêm fazendo para a gente, então a gente pode dizer que sim, a nossa cultura, ela vem sendo implementada, porque eu falo que uma cultura, ela nunca vai estar, agora beleza, estamos ótimo. Acho que quando está ótimo, você começa de novo, né? Porque cultura é aquilo, cultura é uma coisa que todo mundo tem que vivenciar. E realmente eu concordo com a Dani no sentido de que cada time é único. E, infelizmente, a gente não tem um time por anos e anos e anos e anos, que seria sensacional para a gente. Então, o time também está sempre sendo reconstruído. E um dos nossos pilares, que é o planejar, entregar, aprender, ele está muito, eu vejo, direcionado com isso. Então, assim, a gente planeja junto com o cliente, que foi uma grande mudança cultural, a gente levar o time, praticamente o nosso time todo vai no cliente para fazer o planejamento, né, a plena inicial, a gente leva para ele, depois a gente discute junto isso, e depois cada sprint é também feito isso junto com o cliente, que inicialmente, né, eu não queria, achava que isso não ia levar a nada, e hoje a gente vê que todos os nossos clientes já estão adaptados e gostam disso. E aí você faz, você executa, daí você entrega, e daí você vai lá, foi aquilo, e eu vejo que o ágil, o que foi bom nisso? Pelas pequenas entregas, porque eu também fui desenvolvedora de software por muito tempo. E aí, o que a gente fazia? A gente ficava meses lá desenvolvendo, aí entregar, não era nada daquilo que as pessoas queriam. Olha, frustração total. Agora, com isso, né, com o Ágil, com o Scrum, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, a gente tem as sprints pequenas. Então, assim, você entrega, se não foi aquilo, você já pode corrigir essas distorções ao longo desse curso e replanejar e entregar novamente. Então, para nós, eu vejo hoje, através dessas medições que nós temos, dos NPS dos nossos clientes, e também até do próprio time, porque também a gente tem isso, né? A gente tem os feedbacks do próprio time, a gente vê que sim, esse é um caminho que foi muito bom para a gente, né? Eu vejo que a gente tem um antes do movimento ágil e do Scrum, que é não só o Scrum, também a gente usa o Kanban, e a gente usa algumas outras metodologias, mas essa questão de dar essa autonomia para o time, e agora, a gente tendo esses resultados, eu vejo que
sim, eu posso dizer que a gente, pelo resultado alcançado, eu acho que é bem bacana essa forma de fazer, que também comunga com outro pilar nosso, que é o fazer diferente, né? Então, eu vejo que, assim, a gente olhando para outros concorrentes, parceiros que a gente vê, e que não usam, a gente vê a grande dificuldade que tem. Não quer dizer que não erra, né? A gente erra, e é bem legal, porque daí a gente planeja de novo, faz de novo, e entrega de novo, e vamos construindo junto, que eu acho que isso que é legal. Essa coisa do time. Vamos entender esse time, como esse time funciona. E o time não só da composição do nosso time interno de desenvolvimento, mas o próprio cliente e o próprio usuário na ponta. Porque, no nosso caso, a gente tem nossas soluções que impactam muito os cidadãos. Então, quando a gente vê que o cidadão lá, totalmente anônimo, usando a nossa solução e dando feedback positivo, a gente fala, pô, legal, estamos no caminho, né? Eu falo, estamos no caminho, né? E aí, a gente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai fazendo essa correção das distorções. Que legal. E a Sueli trouxe um ponto que eu gosto bastante também, que não é perfeição, né? A gente entrega, revisa, adapta e produz novamente e erra muitas vezes no meio do caminho, né? Só que com essas pequenas entregas, com as entregas mais rápidas, eu costumo dizer que erra mais barato, né? A gente erra mais rápido, então a gente erra mais barato. Excelente. E aí, Tereza, preciso saber de você, né? Você que atua na administração pública, que é entusiasta da metodologia ágil, né? Queria saber se você pode relatar como é o processo de implantação, né? A Dani e a Sueli trouxeram aqui sobre cultura, né? O ágil não é algo que do dia para a noite, né? Hoje a gente vai passar a ser ágil, né? Como que é esse processo de implantação, né? Na esfera governamental, os servidores sentem a melhoria no dia a dia, tem resistência, consegue se adaptar? Como foi sua experiência nesse sentido? De fato, como está sendo, né? Eu sou cria do mercado, chama assim, né? Das empresas, das startups, do Posto Digital, do César, e há 6 anos eu estou na gestão pública, né? Inclusive, aceitei o desafio porque eu não conhecia nada desse outro lado. Então, já era entusiasta do ágil, agora eu quero ver o outro lado da moeda, que a gente sempre diz, não é muito fácil, né, a gente pegar uma startup, é que nem a criança que nasceu na era do celular, ela já faz tudo no smartphone, né? E se você colocar, assim, seus pais, seus avós para usar, já é um pouco mais difícil, porque é uma mudança cultural, né? E aí eu vim para o setor público e realmente, Dani, Gabi, eu queria pegar um pouco do que Dani falou e ainda do que Sueli reforçou e corroborar com as duas, né? Primeiro, que assim, cada organização é única, né? Então, cada time é único, e aí aproveitando que Sueli falou, né, que mesmo aquele único time, ele sofre transformação ao longo do tempo, né? Pelas experiências, pelos momentos, por uma série de fatores, né? Nós nos transformamos, né, ao longo de nossas vidas. Então, no setor público também não tem uma resposta. É isso onde eu quero chegar. Então, cada órgão público é único, e dentro daquele órgão, dependendo do seu tamanho, você também lida com equipes com maturidades totalmente diferentes, né? Então, assim, eu hoje estou num órgão que é o FRPE, onde a gente tem milhares, né, de colaboradores, onde a gente tem cerca de 30 mil usuários, né? Então, é tudo muito complexo, né, para a gente trabalhar. E eu diria, assim, que o importante é primeiro saber que é possível agilizar, sendo simplistamente. Sem se preocupar que eu não consigo agilizar porque eu tenho uma instrução normativa que me amarra, e tem mesmo. Mas se você for pensar assim, você não sai do canto. Então, a passos de formiguinha, você tem uma melhoria dentro de uma fronteira que você tem ali total liberdade. Então, é isso que eu costumo fazer. Dentro da minha fronteira,
eu procuro trabalhar, e aí eu vou com Dani, com a cultura, primordialmente. E a mudança de cultura no setor público, de fato, é uma mudança, se a gente for falar como, no geral, é uma mais drástica do que no setor privado, porque há um legado, há um histórico de um comportamento organizacional menos dinâmico, certo? Mais demorado, de respostas demoradas, né? Porque o sistema sempre foi um sistema muito pesado, né? Então, há aqueles que se acostumaram com isso, né? Então, é preciso você meio que balançar um pouco e dizer, olha, vem olhar aqui fora para ver como é bom, né? E muitas vezes aqueles vão e rapidamente gostam, né? Tem aqueles que demoram mais um pouco, tem aqueles que estão ansiosos por isso, então é uma oportunidade para eles. Então, é complexo, né? Cada time tem uma cultura e cada pessoa é um indivíduo. Então, eu diria que o importante é que você não deixe, né, de fazer por conta disso. E acho, particularmente, vendo o panorama governamental brasileiro, que há uma preocupação como nunca vista, até acredito que pela pandemia, né, a pandemia, de certa forma, ela nos obrigou a nos transformar, de certa forma, a mudar, a aceitar a mudança, de goela abaixo, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Então, a mudança veio e não tem escolha, não. Tá aí a mudança. Então, a gente precisou se adaptar, alguns de formas mais adequadas, outros não. E o setor público, ele também assimilou isso. Quando eu falo nisso, eu estou falando no próprio governo federal, né? E particularmente aqui, o estadual e o municipal também, a gente vê uma preocupação muito grande com a agilidade e a transformação digital, né? Hoje a gente tem uma secretaria de governo digital que tem o Ministério da Economia, que tem uma secretaria de desburocratização e modernização, né? Acho que faz uns 15 dias que eu apresentei o OKR, né? Fiz uma palestra na minha experiência do OKR para um grupo de mais de 100 pessoas no Ministério. Então, assim, é nítido que há essa preocupação, mas a máquina é pesada. Então, mesmo que todo mundo quisesse mudar no governo, a gente tem um tempo, né, para mudar. Então, voltando um pouco, né, como é implementar, a gente não tem uma resposta, né? Depende muito do órgão, né? No meu caso, eu costumo mexer com a cultura, ou seja, começo a mostrar um pouco de gestão participativa, um pouco mais de transparência, valorização de pessoal, para valorizar pessoas. O OKR é meu amigo, companheiro, braço direito, é tudo na gestão, então assumo no outro dia estou no OKR já, então isso já mexe com todas as linhas, né, da organização, porque vai bater lá na ponta, e a gente anda com isso, né? Os servidores sentem diferença, sentem muita diferença. Alguns gostam e alguns não gostam, porque é sair da zona do conforto. Então, paciência, amigo, agora o mundo é desse jeito, né? Então, é meio que isso, Dani. Estamos no meio aí dessa transformação, tá? E a gente tem órgãos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que estão fazendo trabalhos muito bons lá dentro, né? Banco Central também, de transformação ágil. Legal. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir falar de métodos ágeis, eu falei, nossa, que legal, desenvolvimento de software, né? Que diferente, eu não entendia muito o que é. Então, em Groom, muitas vezes, né? O time está reunido em Groom. Eu falava, caramba, o que é isso, né? E depois, eu, sendo de um departamento, de um time não técnico, né? Não da área de TI, descobri que era possível utilizar também métodos ágeis. Então, com isso, até complementando o que a Tereza está trazendo,
é que as realidades são diferentes, os cenários são diferentes, e a forma de implementar, de começar também é diferente. Então, se a gente olhar para o vizinho ali e falar, eu vou fazer igual ele fez, talvez não dê certo. É bem isso mesmo, olhar para cada cenário, para cada time, para cada órgão, né? Para ver o que faz sentido. Não queira ser o Spotify, que você não é igual ao Spotify. Exatamente. Vai funcionar lá, pode não funcionar cá. Isso é relativo. Com certeza. E até vou puxar aqui uma pergunta que a gente recebeu do chat, do Cristóvão Almeida, e ele diz assim: sabemos que todas as instituições públicas possuem já uma cultura, né? Como devemos quebrar o ambiente muito fechado culturalmente? Eu vou deixar aqui quem se habilita a começar a responder aqui para o Cristóvão. Não sei se falou em público, aí eu já coloco a carapuça, né? Então, uma ótima pergunta, né? E deixa eu só entender, Gabi, eu só quero te chamar de Dani agora, né? Tudo bem, tá tudo aqui. São duas queridas mesmo. Então, Gabi, como mudar a cultura, isso? Como conseguir quebrar? Porque já existe uma cultura e é um ambiente fechado, né? Como fazer para quebrar isso? Gente, veja, eu vou dizer assim, não tem a receita de bolo, mas tem alguns caminhos, né? Eu diria assim que trabalhar com a liderança é muito importante. A liderança, e quando eu falo liderança, até liderança média, é claro que é muito importante que venha de cima para baixo, porque se o cara da visão, ele comprou a ideia, é muito mais fácil dele espalhar isso. Não quer dizer que seja fácil. Mesmo assim, é complexo, porque ele vai ter que chegar na ponta. Eu sou a gestora principal do meu órgão, por exemplo, que é o órgão de TI, a Secretaria de Tecnologias Digitais. Mas mesmo eu sendo a entusiasta, para eu conseguir transformar não é o querer, né? Porque tem as pessoas, né? A gente tem que respeitar um pouco a cultura existente também, não adianta chocar, chegar lá, vamos mudar, é tudo... Né? Você pode colocar assim uma piscina de bola e você não ser ágil, né? Tem escorrego, tem piscina de bola, mas e aí? Quanto tempo você passa um ano para comprar uma coisa, você quer dizer que é ágil porque tem uma piscina de bola, né? Então não adianta muito, né? Então, assim, eu diria que assim, trabalhar com as lideranças é muito importante para que as lideranças elas sejam multiplicadores e coach, né? Que ele passe a ser realmente mentores, parceiros e transformadores ali, né? Na universidade, por exemplo, eu trabalho muito com o meu órgão, mas o reitor ele está aberto a isso, que é uma coisa muito boa para mim, né? Assim, ele tem uma visão muito de cultura ágil muito boa e ele está a fim de abrir isso. E a gente vai fazer por exemplo, um programa de formação de líderes transformadores na universidade para colaboradores, né? E a primeira turma a gente vai escolher a dedo, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm o carisma de ser líderes e de ser transformadores e influenciadores. Então, eu acho que são várias as formas, mas assim, uma das formas são essas, você investir em influenciadores positivamente, que eles possam multiplicar isso. E mudar o ambiente de trabalho, já mostrar que o ambiente, o seu dia a dia mudou. O ambiente de trabalho, ele é mais transparente, ele dá mais visibilidade. O OKR, eu considero uma ferramenta boa, porque ela mostra, assim, que a estratégia do órgão, né, falando do linguajar público, ele está trabalhando com a gestão participativa, colaborativa, que há transparência de metas, que há um dinamismo, né? O OKR ele traz esse dinamismo. Então, assim, são algumas possibilidades, né? Sempre respeitando um pouco a individualidade de cada órgão, de cada time. Minha visão, assim, rapidinha. Acho que já dá um norte, né? Sei que a Sueli tem um case aí também, né? Trazendo da área privada, eu acho que vai agregar bastante com essa pergunta até do Cristóvão, mas eu queria passar aqui para a Dani, saber se você concorda, Dani, você que começou, né, puxando muito isso da cultura, e com esse olhar até da iniciativa privada, né? Você acha que teria alguma outra dica, assim, o que você falaria se estivesse conversando com o Cristóvão, que está ali, né, no ambiente fechado, tentando mudar a cultura ali, o que você faria? Perfeito. Eu achei que, assim, a Tereza
muito maravilhosa, trouxe uma perspectiva fantástica de começar pela liderança. E eu tenho um case que eu trabalhei ano passado na empresa que eu atuava como consultora, que a gente também tinha que mudar a cultura, e a gente começou tentando ir pelo inspirar. E o que isso significa? Muito do que a gente precisava, a gente estava tentando implementar uma cultura de dados nessa empresa. E eu precisava que mais pessoas promotoras tivessem vindo e abarcassem comigo. Vamos embora, vamos todo mundo aqui mudar essa organização para a gente ser uma organização orientada a dados. E aí, quando eu comecei a trazer cases, né, muito conhecidos, cases de outras instituições, comecei a mostrar, a gente, junto com a liderança, a gente fez muito de trabalhar em um único produto, de como a gente poderia mudar a nossa perspectiva a respeito de um único produto, olhando para dados. Então, quando a gente começou a mostrar isso para o público, através do inspirar, gente, olha que legal que a gente pode fazer. A gente fez com um produto. Né, a gente tem quantos produtos? 50? Era uma empresa muito grande, então, olha quanta coisa legal que a gente pode fazer. Então, eu acho que quando a gente está falando com mudança de cultura, né, eu acho que, é igual a Tereza falou, né, se a gente chega a falar, já querendo mudar tudo, a gente gera mais ruído do que mudança. Né, então, acaba que você não está gerando ali exatamente o que você gostaria. E o inspirar, para mim, ele é muito mágico, porque quando você passa aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer acontecer. E eu acho que essa palavra fantástica que você usou, Tereza, de trazer pessoas influenciadoras, né? Essas pessoas que provavelmente são essas que vão inspirar outras pessoas para que elas engajem, né? Porque o papel da liderança é muito nesse sentido, né? Como que eu faço que a pessoa que está trabalhando comigo, ela possa enxergar o valor que eu consigo enxergar agora? Então, eu usei muito do inspirar. Eu não era líder, para vocês terem uma noção, assim. Eu estava dentro do time, mas eu não era a líder da iniciativa. Mas o que eu fazia? Eu, como era desenvolvedora, eu fazia palestra para outros desenvolvedores e desenvolvedoras, falando da positividade e do ganho que eu tinha tido fazendo uma nova cultura de dados. Então, a minha cabeça estava assim tão maravilhada com essa nova fase de cultura de dados que eu comecei eu mesma a tentar ser essa influenciadora. Então, eu acho que quando a gente começa de fato a mostrar para as pessoas, não só aquele clichê, porque eu acho, é o que a Tereza falou, né? Não adianta ter piscina de bolinha, não adianta ter cerveja no final do expediente, porque ágil não é Nada isso, gente. Contra, até gosto. Eu também, Tereza, adoro, vamos lá. Amamos. Mas só que, infelizmente, para quem às vezes ainda não está inserido nisso, acha que é só isso. E, infelizmente, tem muita empresa que ainda está de fachada ágil. Eu chamo de fachada ágil. Porque é aquela venda assim da piscina, do happy hour, do não sei o quê. Mas quando você vai entrar, ainda está no cascata. Ainda está naquelas metodologias antigas que desenvolvem software de 2 anos. Entendeu? Então, assim, como que a gente começa a quebrar isso? Inspirando, na minha opinião. E eu acho que essa conversa aqui, ela já é uma inspiração. Eu espero muito, eu queria até que as pessoas aí comentassem um pouquinho de como que tá sendo essa experiência, porque para mim, esse bate-papo de mulheres com tanta experiência é uma inspiração. Então, acho que é isso que vai fazer as pessoas enxergarem o potencial de uma mudança cultural para o ágil. Temos já duas excelentes dicas aí, né, para quem está nesse desafio. E até trazendo um pouquinho para a Sueli, né, eu conheço um pouco desse desafio que ela também teve, né, Sueli? A gente sabe que a Digix nasceu em 2001, junto com o Manifesto Ágil ali, né, faz aniversário junto, mas aderiu à metodologia algum tempo depois, né? E como foi para você, né, nesse momento, essa virada de chave, né? Como foi o processo? Foi mais ou menos nessa linha que a Tereza e a Dani trouxeram? Foi diferente? Teve resistência? Como foi essa virada? Para nós foi bem diferente. Nós tínhamos uma diretoria, nós tínhamos uma organização padrão, né? Tinha uma diretoria de tecnologia e tinha vários gerentes de produtos. E aí a gente não estava tendo resultado em alguns produtos, a gente não estava tendo muito resultado nessa diretoria de tecnologia. E aí, aquela história, a gente contrata uma consultoria, né? Aí a consultoria vem e fala assim, isso aí não está funcionando porque
não tem pai, não tem mãe. O negócio precisa ter pai e ter mãe. E aí ele pegou e juntou as diretorias técnicas e diretoria comercial e colocou X produto vai para a diretoria 1, X produto vai para a diretoria 2. E aí eu fiquei com uma diretoria. E a diretoria, quando eu fui conversar, né, aquela coisa da conversar, de saber a história daquelas pessoas que estavam ali na diretoria técnica, porque eu já não estava mais participando da diretoria técnica, eu voltei, então, né, a participar dessa diretoria técnica. E aí o pessoal falou assim, Sueli, tá tendo um negócio aí chamado Scrum. Aí eu falei assim, pô, legal, o que você acha disso? Eu falei, bora fazer esse negócio, gente, é uma coisa nova, moderna, então vamos fazer. Então a gente Adoro! Aí a gente começou treinando as pessoas. Aí elas, mas a gente pode pedir curso? Falei, claro, vamos todo mundo fazer curso, gente. A gente não sabe, a gente tem que aprender. E aí a gente foi, e o que eu falo mais legal, né? As pessoas que eram gerentes que vieram trazer isso. E aí eu comprei essa ideia do Scrum, que eu achei bacana, né? Que junto vinha essa questão da agilidade. E você vê, as pessoas que eram gerentes deixaram de ser gerente, porque no ágil não tem gerente, né? Então, assim, foram vivenciar os outros papéis. E foi muito bacana, porque a gente foi aos poucos também. A gente pegou um time e falou, olha, então vamos treinar esse time e vamos implementar essa metodologia nesse time. Quando a gente viu que aquilo funcionou, os outros times já queriam aderir. Então, assim, pelo exemplo. Então, foi uma inspiração, aquele time, para os demais. E aí, quando a gente viu, a gente começou a treinar todo mundo nessa questão do Scrum. E também, em paralelo, né, Tereza, a gente também começou a fazer também o treinamento de liderança, porque a gente viu que sem as lideranças estarem participando, não ia fluir. Então, a gente veio também com um curso de formação de lideranças. Também pensamos ali as melhores pessoas que a gente falou, não, esse cara é o cara que influencia, é o cara que inspira. E aí, a gente fez essa primeira turma de formação de lideranças. E a partir daí, logicamente, que a gente foi daí puxando a empresa inteira, aí foi puxando outro time, daí outro time, aí cada time tinha uma dessas lideranças, e a gente fez isso uma continuidade, na realidade. Então, assim, o formação de lideranças, ele é contínuo aqui na nossa empresa. Então, de tempos em tempos, a gente tem uma nova rodada de formação de lideranças. E também, com relação daí à metodologia ágil, várias pessoas nossas foram fazer cursos no Brasil inteiro, participar dos movimentos, Gabriela mesmo foi para o Agile Trends, então, assim, começaram a dar palestras no Brasil, porque, nossa, era super legal, né, e aí a gente, era uma forma da gente também estar participando das comunidades e sabendo o que estava tendo de bom, o que funcionava, o que não funcionava. Então, a gente foi muito nessa da experienciação. Então, assim, nem eu falo que a gente tem a cultura ágil, mas uma cultura ágil adaptada à nossa realidade. Porque, opa, isso dá certo, então a gente vai usar. Ah, isso aqui não funciona. Ah, isso não funciona para esse time, porque tem os times de manutenção, aí a gente usa o time de manutenção, a gente usa mais o Kanban, porque a gente viu que funcionou mais. Então, para os times do desenvolvimento mais, a gente usa o tradicional do Scrum. Então, assim, e outras, lógico, outras metodologias daí ao longo desse tempo que a gente foi implementando. Mas eu concordo em gênero, número e grau com a Tereza. Se as lideranças não estiverem engajadas, não adianta. Para vocês terem uma ideia, esse diretor, ele foi demitido. Por quê? Porque ele não concordava. E ele não se adaptou a essa nova cultura. E aí não tem como você fazer isso. Então, assim, para a questão do governo, que eu concordo com a Tereza também, que a coisa é um pouco mais lenta, e a gente vê isso como fornecedor, por exemplo, de solução, e aos poucos, para você chegar neles e falar, olha, gente, a gente quer que o usuário lá participe. Nossa, o chefe, não, que conversa é essa? Eu aqui é eu que mando. Não, mas não é você que usa,
Não é você que tem o conhecimento do processo, a gente precisa ir lá no usuário mesmo que faz, para a gente entender o problema. Porque se a gente não entender o problema, a gente não vai conseguir trazer uma solução que realmente vai agregar valor para você. Então, isso tudo é um processo lento também. Porque se você não for engajar desde secretário, aí subsecretário, coordenadores, e falar que isso dá certo e mostrar os resultados que a gente vem obtendo, você não consegue esse engajamento e essa inspiração. Mas a partir do momento que você começa a mostrar os resultados, quando um cliente, poxa, foi super legal, na Secretaria de Educação a gente implementou vários projetos, e hoje eles amam vir falar da experiência, porque está dando muito certo, está sendo muito bacana, e facilitou muito a vida deles. Então, isso eu acho que o legal mesmo é pelo resultado, mas não é fácil, sabe? Eu acho que, assim, lá no começo, se alguém me perguntasse se ia dar certo, se a gente ia conseguir implantar essa cultura, eu realmente não saberia dizer, mas, aos poucos, eu acho que em etapas, também, como diz a metodologia, a gente tem que ir devagar, né? Não é de uma vez que a gente vai conseguir fazer tudo. Hoje, a gente conseguiu, aí, por exemplo, a gente primeiro fez na área de desenvolvimento de software. Depois a gente falou, poxa, esse negócio é legal pra caramba. Vamos levar para as nossas outras áreas? Aí a gente foi, opa, vamos para o departamento pessoal, vamos para finanças, vamos para o administrativo, vamos para o comercial. Então, hoje, a gente tem toda a nossa empresa utilizando a metodologia, mas foi um processo aos poucos, que eu acredito que a gente já tem aí uns 12 anos de experiência. E para o nosso planejamento, Tereza, a gente também usa as OKRs, que também foi uma coisa que a gente implementou e que a gente vem trabalhando já tem uns 5 anos, e que também é bem bacana. E hoje vai lá do CEO até a pessoa pequenininha lá, todo mundo participa das KR. Muito legal. E aí, assim, para fechar até essa parte da implementação do início, né, Tereza, uma pergunta rápida. Você acha que num órgão público é possível iniciar pelo próprio órgão esse movimento e ser implantado, ou precisa de alguém de fora, uma empresa de fora, uma consultoria, até como a Sueli citou? Veja, mais uma vez, isso é relativo. Eu não estou respondendo nada, né? Tudo depende, né? Tá fácil assim, né? É uma resposta, né? Veja, é uma resposta. É uma resposta, porque o que acontece? Eu poderia dizer que uma empresa uma empresa adequada, obviamente, né? Competente, né? Alinhada à expectativa do órgão e tudo mais, ela vai ajudar. Ela vai acelerar, ela vai trazer conhecimento porque ela vai trazer conhecimento de vários órgãos, assim. Então, ela já tem meio que o que deu certo, o que não deu certo em alguns, e contanto que ela saiba, obviamente, adaptar e trabalhar de forma personalizada com aquele órgão, né? Então, ajuda, sempre ajuda. E dependendo da cultura existente no órgão, a empresa pode passar a ser imprescindível, sim, também. Porque se você não tem ninguém que tenha esse conhecimento, vai ficar muito demorado e você vai tomar um tempo para não deturpar a questão do ágil. Senão você passa a achar que ágil é ter um quadro na parede e fazer Scrum lá, né, somente. Então, um profissional de fora, com a visão de fora, mais maduro, mais sênior, que venha, ele vai ajudar e ele pode ser imprescindível, sim. Agora, se você não tem condições de você fazer essa contratação, então você respeita mais esse tempo, né? Procura colaboração com outros órgãos que têm essa cultura mais madura, né? Então, tenta entrar para a comunidade e apostar na colaboração, para que você consiga, então, obter esse conhecimento e obter essa experiência um pouco mais rápida, certo? Mas a pergunta a empresa ajuda, né? E, dependendo da cultura do órgão, realmente é preciso. No meu caso, a gente não está contando com a empresa. Eu gostaria de contar, eu com todo o tempo que eu tenho, né, em agilidade e tudo, mas eu sou a gestora da empresa.
Então, eu não sou uma pessoa que vai fazer o papel de um conselheiro como uma empresa de fora. Então, ajudaria para mim, no meu caso, certo? Mas, às vezes, a gente não tem condições mesmo. Então, tem que partir para colaboração, para lugares como esse que a gente está aqui, né? Para trocar ideias. Legal. Tem muitos movimentos também, né? Que a gente pode trocar essas Tem figurinhas. E o legal dessa pessoa de fora, até como a Sueli trouxe um pouco, a Tereza falou agora, é que muitas vezes é alguém que vai colocar o dedo na ferida e que alguém ali de dentro do time não vai poder. Essa imparcialidade. Isso você tocou também, me deu esse gancho bom. Imparcialidade é muito importante. Eu não sou imparcial, né? Eu não sou imparcial e não pareço imparcial, por mais que eu seja, eu não pareço imparcial para a minha equipe. Então, em todo lugar que eu vou estar, eu sou a líder, eu sou a diretora, eu sou a gestora, né? Então, realmente, esse também é um ponto bem positivo de uma empresa que possa vir ajudar. Legal. Bom, e aí, Dani, para saber de você, a gente falou aqui bastante do início dos trabalhos, né? Como que seria, quebra de culturas fechadas e tal, mas e trazendo agilidade no dia a dia, assim, você acha que é possível utilizar, eu brinquei ali no começo, né? Você acha que é possível utilizar isso na vida, no dia a dia? Precisa ter, de fato, uma ferramenta para começar com metodologias ágeis? Como que você vê isso fora, assim, de um time especificamente, né? Muito legal. Primeiro que a minha vida é um Kanban, né? Então, assim, para ser bem sincera, gente, quem está começando com metodologias ágeis, quando eu comecei a implementar conceitos na minha vida pessoal, as coisas começaram a mudar, né? Inclusive, eu já tentei implementar alguns OKRs, assim, na vida pessoal também, entendeu? Então, assim, estamos todas aqui na mesma pegada, sabe? E, assim, de fato, se eu pudesse falar, assim, para começar agora, não precisa de ferramenta, você vai pegar, se você não tiver post-it em casa, pode pegar uns papelzinhos ou um caderno, desenha um quadro no caderno, porque a primeira coisa que eu acho é que nossa cabeça não foi feita para guardar as atividades que a gente tem que fazer. Então, sei lá, amanhã eu tenho que levar meus gatos no veterinário, inclusive eles estão participando aqui atrás, viu, gente? Tá uma loucura aqui, que é o alecrim e a cereja. E aí, eu tenho que levar no veterinário, eu tenho que vacinar, então eu tenho que terminar um livro, eu tenho que enviar um e-mail. Todas essas atividades, elas não são feitas para a gente ficar guardando aqui, sabe? Na minha opinião, acho que a gente tem que tirar isso da cabeça para a gente conseguir descansar e desconectar. Isso tem que ser colocado num backlog. Então, eu sei quais são todas as coisas que têm que ser feitas, algumas têm datas, outras não têm. E eu gosto muito de fazer um check nas coisas. O que significa isso? Eu adoro passar um card lá pro final. Aí a Tereza, a Sueli e a Gabi já vão entender. Mas o que significa isso? É terminar uma tarefa. Terminar uma tarefa é o trem bom, gente. Pelo amor de Deus, o trem gostoso. É terminar uma tarefa. Aí você imagina, a nossa vida profissional, né? Eu acho que agora com o home office ela ficou muito mais evidente que a gente não separa tanto o pessoal do profissional. A gente tá ali respondendo e-mail, mas a gente também tem que pensar que daqui a pouco a gente tem que fazer almoço, tem que fazer o que não sei o quê, tem que levar o cachorro para passear. Então são muitas coisas. E imagina, quando você organiza seu dia e no final do dia você olha para aquelas tarefas completadas e você fala assim, caramba, que sensação boa é ver essas tarefas completadas mesmo, sabe? Então, eu coloquei muito nessa pegada de metodologia ágil para minha vida pessoal, porque eu comecei eu às vezes fazia tanta coisa durante o dia, chegava no final do dia, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas às vezes eu falava assim, nossa, será que eu fiz tudo que eu tinha que fazer? Ou então, nossa, que o dia não foi produtivo. Mas aí, quando eu comecei a anotar tudo que eu fazia, eu falava assim, gente, onde que eu tava com a cabeça? Olha o tanto de coisa que eu faço, eu tô sendo produtiva dentro do meu tempo. Tem dia que a gente vai estar mais produtiva, tem dia que não. E até o Ágil, ele traz isso pra gente, né? A gente precisa também entender os nossos momentos, esses altos e baixos. Então, eu acho que faz muito sentido a gente trazer para a vida pessoal e organizar melhor isso. Eu acho que, para mim, ajudou muito, assim, tem ajudado muito. Eu tenho aqui o meu quadrinho que eu passo as minhas tarefas e eu super recomendo, gente.
Compartilho muito dessa sensação, assim, até, e trazendo para você que está aí vendo a gente, que fala, nossa, isso é muito fora da minha realidade, isso é muito distante. Eu tive a oportunidade, uma vez, eu fui num casamento, participei de um casamento, e os noivos fizeram o planejamento do casamento por um Kanban, que é o que a Dani está falando aqui, seja Kanban, seja quadrinho, seja lista. O que acontece? Tem uma série de itens que precisava ser resolvidos naquela programação, né? E se o noivo e a noiva pegassem a mesma coisa para fazer, o negócio não ia ser produtivo. Então, o que eles fizeram? Listaram, quando uma coisa já estava encaminhada, o outro já puxava outra coisa para fazer. E eu acho que foi muito surpreendente, a gente estava começando a adotar agilidade na Digix, e eu fiquei fascinada, foi aí que eu tive a certeza de que dava para utilizar para a vida mesmo, né? E aí, quando a gente começa a falar de métodos ágeis, sou suspeita para falar, mas é muito mais um pensamento, é uma forma de você pensar as coisas, né? Você começa a planejar entregas, você começa a ter uma ideia do quanto você, o seu time, né, ali a sua realidade consegue produzir. Porque você viver no limite o tempo todo não é produtividade, na verdade, não é sustentável, né? Então, você começa a ter uma ideia do que é possível. E aí, entre os planejamentos das sprints que a Sueli falou, que é o período ali que você vai estar trabalhando, você sabe, olha, consigo fazer tudo isso dentro dessa sprint. Então, não, você está muito doido, não consigo fazer dentro dessa sprint. Então, para você que está começando aí, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É possível e é muito mais uma forma de pensar e começar a implementar as coisas no dia a dia, você leva isso naturalmente do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Eu sou bastante suspeita para falar sobre isso. E fechando esse parêntese aqui, Tereza, você que atua aí com agilidade, né, no dia a dia, na sua opinião, a metodologia ágil, né, essa forma de pensar agilidade, é um caminho para o futuro, para a redução de burocracias nos órgãos governamentais também? Com certeza. Resposta sim, com certeza. Eu acho que é o caminho, acho que já está sendo trilhado, né? Talvez não na velocidade que gostaríamos, mas eu acho que o governo já alertou para isso e já tem um caminho aí, tem uma longa jornada, mas sim, agilidade sem dúvida, é a saída, principalmente com a necessidade da transformação digital que a gente também está se deparando, né? Então, a gente vê governos aí, sei lá, na Inglaterra, na Estônia, né? Onde você consegue fazer praticamente tudo, né? Todos os serviços você pode fazer de casa. E a transformação digital não existe sem uma transformação ágil, né? Porque, de fato, não é simplesmente pegar o processo e digitalizar. É você redesenhar tudo de uma forma que você ganhe o quê? Você gere valor com menos tempo e menos recursos. Isso é agilidade. Então, eu acho que sim, é um caminho, e, como eu disse, eu acho que os órgãos, eles já estão acordando, alguns já estão até, como eu disse, fazendo excelentes trabalhos, outros acordando, acho que o governo mais lá de cima também já percebeu isso e já vem demonstrando esforços nesse sentido. Sem dúvida, Dani. Gabriel. Muito bom. E, bom, a gente está caminhando já para o final aqui da nossa conversa, né? Mas eu não posso deixar de perguntar aqui para a Dani, que está aí tão na ponta, né, de novas tendências, busca isso, acho que todo dia, né, Dani? Você tem observado o surgimento de novas práticas para facilitar o dia a dia, nessa pegada, assim, né, do movimento ágil? Alguma tendência que possa ser implementada de forma fácil, tanto na gestão pública quanto em empresas? Tem alguma coisa de novidade aí para você dar um spoiler para a gente? Gabi, eu queria muito falar uma novidade que fosse fácil. Mas, assim, tá um pouco difícil, sabe, encontrar. Mas não fecha a conta aí nessas duas. Não fecha. Inclusive, eu quero compartilhar essa pergunta com a Tereza e com a Sueli. Eu gostaria muito também de ouvi-las. Mas eu vou dar aqui a minha opinião, muito de quem viveu como desenvolvedora há 9 anos e que tem começado, né? Agora eu tô como head lá na CRM, então a gente tem buscado, né, trazer essa visão mais para os nossos times. E uma coisa que tem sido muito vivenciada por mim no último ano, de uma maneira muito presente, é um termo que eu já falei aqui,
mas que eu vou mencionar novamente, que não é novo, mas que é a cultura de dados. Que a gente fala data-driven. Gente, para mim, o ágil, ele funciona muito melhor quando a gente tem acesso a dados, sabe? Então, assim, e quando eu tô falando acesso a dados, é como que a gente consegue desenvolver software olhando mais para dados. E aí eu já vou puxar minha sardinha aqui para o lado da tecnologia, né? Porque a gente está falando muito de metodologias ágeis, mas eu também acho que, assim, quanto mais a gente implementa a tecnologia, mais ágil a gente fica. Então, é assim, é um puxando o outro, entendeu? Então, eu vejo muito isso. Então, para mim, que eu acho que é um termo antigo, né? É um termo antigo, ser uma cultura data-driven é algo antigo. Você vai pesquisar há muito tempo. Mas eu estou percebendo um movimento muito maior nesses últimos tempos. E foi um impacto muito grande para mim quando eu comecei como programadora a trabalhar com dados, de maneira que, caramba, olha como que a gente pode impactar tudo. A gente pode impactar a metodologia que está usando, porque a gente gera mais dados para entender melhor como que a gente está trabalhando, como a gente vai trabalhar, a gente pode pensar em data science para trazer respostas para isso. Então, eu iria muito para esse lado, sabe? Eu acho que a tecnologia está indo para um caminho que a gente já não vai daqui a pouco a falar mais de metodologias ágeis, porque já vai estar todo mundo ali naquele mesmo caminho e vai ser uma coisa intrínseca, sabe? Então, eu acredito muito na cultura de dados e na nossa jornada de tecnologia focada na experiência dos nossos clientes, né? Para mim, eu acho que quando a gente realmente faz o customer centric, né, que é o cliente no centro, a gente de fato muda todo o que está ao redor para focar no que está funcionando e que aquilo funcione da melhor maneira possível para os nossos clientes, né, e começar a diminuir o que não funciona para focar numa experiência cada vez melhor. Então, eu estou estudando muito isso, acho que um dos temas também que eu estava olhando bastante é o Value Stream Management, que foca muito nessa questão, mas estou indo para esse lado, assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter pessoas com esse foco de cultura de dados. E agora eu queria convidar a Tereza e Sueli para falar também, que eu estou curiosa para saber a opinião delas. Dani, eu só posso dizer idem, tudo que você falou. Eu apostaria na ciência de dados, sem dúvida, porque ela vai trazer, ela não apenas, também ela vem, além da cultura de dados, né, gostei desse termo aí, ela vem com tecnologias hoje que nos trazem possibilidades de consultas dinâmicas, né, de você fazer correlações naquela hora, depois faz outra, é mapa, é tudo. Então, assim, torna a tomada de decisão muito mais dinâmica, muito mais ágil. Então, eu acho, assim, essa questão da ciência de dados está vindo com tudo, de fato, né? E eu diria que, assim, eu acho que é o grande centro de tudo da novidade. A questão da experiência do usuário, eu acho que ainda precisa amadurecer muito, principalmente no setor público. Então, eu acho também que é alguma coisa que vai precisar, assim, também é algo muito novo ainda, porque a gente ainda não sabe trabalhar tão bem, no geral, com isso, mas, assim, cada vez mais o centrado no usuário, eu acho também que eu iria para esses dois essas grandes tendências que não são tendências, né? São realidades, né? Exato. É muito isso. E, Tereza, você me lembrou de uma coisa, antes de passar para você, Sueli, só para eu não perder aqui, que eu lembrei de uma coisa que acho que seria muito legal compartilhar. Quando a gente começa a olhar para a ciência de dados, e dados de verdade, e começar a trabalhar com dados no nosso dia a dia, olha só o impacto que a gente tem, inclusive, no levantamento de demandas. Então, imagina que um sistema está sendo construído, e aí a gente tem, geralmente, assim, o papel de uma pessoa Product Owner, uma PO, que vai buscar os levantamentos com o negócio. Com dados, isso já gera automático, porque eu já sei o que meu cliente está precisando. Eu já começo a antecipar necessidades dos nossos clientes. Então, o meu backlog, ele sempre vai estar à frente do que o negócio ainda está pensando. Então, fico fascinada, gente. Se deixar, a gente fala aqui até meia-noite, mas eu queria só fazer esse adendo. Muito bom, Dani. Olha, eu também estou igual a Tereza, viu? Idem. Eu sou uma pessoa apaixonada por dados também. Estou sempre falando isso. Gente, cadê os dados? A gente precisa ter os dados. Como assim?
E até essa semana, você falando, eu estava conversando com uma pessoa minha aqui do marketing, eu falei, gente, não dá para a gente fazer algo assim, transformador, com relação a dados para as próximas eleições, porque eu acho que a gente fala tanto disso, sabe? Fala de dados, fala de tecnologia, fala da questão pública, e a gente precisa transformar, né? E esses gestores, esses líderes aí, gente, a gente precisa trazer líderes que vêm com alguns pensamentos diferentes também, né? E que a gente possa fazer essa diferença. E toda vez quando eu ouço, eu fico pensando, o que será que dava para a gente fazer, sabe? Algo que realmente pudesse impactar milhões mesmo de brasileiros, porque eu acho que a gente está aqui, eu amo o Brasil, eu acho que, assim, eu trabalho pelo Brasil, eu gosto de ver essas transformações, tudo isso que a gente falou aqui, participando e vendo o quanto que realmente traz resultados bacanas para as pessoas que a gente consegue interagir. A questão de experiência do usuário, eu também concordo com a Tereza, apesar de estar falando, de estarmos praticando, mas ainda é uma coisa ainda que está engatinhando, eu acho. A gente tem muito para evoluir ainda, para colocar a pessoa no centro, para fazer aquilo que realmente faz o olhinho de cada um brilhar. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo aí para a gente trilhar. Mas eu também adoro, também se pudesse, acho que eu ficava falando também até meia-noite sobre isso, porque eu também sou apaixonada. E eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente, enquanto líder, acho que todos aqui somos líderes, eu acho que a gente tem que conseguir inspirar mesmo essas pessoas, sabe? Todas essas que estão trabalhando com a gente, de que é possível, basta a gente querer fazer essas transformações. Para mim, eu acho que esse é o grande quê das coisas, sabe? É querer. Então, eu falo que eu sempre me joguei nas coisas, eu sempre quis. Eu acho que hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente está precisando desse querer, e esse querer inspirar essas pessoas realmente a transformar e a melhorar o nosso país. Excelente. Nossa, quanta informação, gente. Quanta coisa, assim, né? Olhar para essa cultura de dados, eu adorei o termo também, a Tereza falou aí, Dani. Olha, vou copiar aqui de você. E a gente passa a sair um pouco do achismo, né? Porque a gente passa a se basear em dados. Dados são transformados em informações. Então, a gente passa a ter informações sobre, né, determinados cenários, times, né, seja o que for. Então, excelente, eu vou copiar aqui. E, Sueli, para finalizar aqui, os nossos tópicos de hoje, você acredita que a adoção de práticas como metodologias ágeis, né, é fundamental para melhorar o desempenho de empresas, organizações, órgãos públicos, ou tem uma outra forma? Como que você vê esse futuro, você que tem experiência, né, de dentro e de fora, né, da iniciativa privada e fornecendo tantos anos para o governo? Acredito, né? Sim, acredito, sim. Mas acredito também que, para mudar, a gente precisa querer. Então, acho que, assim, a gente pode ter 1 milhão de metodologias, né? Como disse a Dani aí, qualquer coisinha, nosso papelzinho, o nosso quadro, ou a nossa agenda, ou o nosso desenho. Mas eu vejo que precisa querer, tanto na iniciativa privada, quanto na pública. A gente tem que ter essa vontade, né? Vamos dizer, a vontade privada ou a vontade pública, ela precisa estar à frente. Eu acho que quando a gente quer, realmente dá certo. Claro que uma metodologia ágil, ela vai ajudar e muito, mas eu acho que antes de metodologias, a gente precisa estar com disposição e com vontade para fazer as coisas acontecerem. Muito bem. Bom, obrigada. Queria aqui externar minha gratidão aqui a vocês três, Sueli, Tereza e Dani. Acho que a gente poderia ficar muito mais tempo falando, né? Se eu não tivesse aqui de olho no relógio para não passar muito tempo, a gente ficaria muito mais tempo. E temos já pautas aí, né? Já surgiram muitas ideias que eu acho que nós temos já a possibilidade de outras conversas até, né? Foi muito rico. Tereza, Sueli, Dani, muito obrigada pela contribuição de vocês. Eu acho que quem está iniciando, quem está passando por esse desafio, agradece demais. Eu gostaria de ter tido oportunidade, quando lá no começo, né, eu estava descobrindo um pouco mais sobre isso. Então, eu queria deixar um espaço aqui para vocês darem uma boa noite, um tchau para o pessoal aí,
E já adianto aqui que até uma próxima conversa, hein, gente, porque ficou muito boa aqui esse início. Vou deixar a Tereza começar aqui dando um tchau para o pessoal. Tereza, muito obrigada. Gente, não, eu vou ser breve, só queria agradecer muitíssimo, né, pela oportunidade de conhecer agora essas colegas aí, Sueli e Dani. Eu já vou querer continuar esses papos com elas também, né, Gabi? A gente que já é amiga de tempos. Queria agradecer muito a Digix, a você, Gabriela, parabenizar também pela iniciativa de estar promovendo esses momentos para a comunidade, que eu acho que são fundamentais nesse momento. Como eu falei, a colaboração, a troca de experiências, de ideias, isso tudo é muito rico, ajuda muito a gente a evoluir, né? Então, eu estou sempre à disposição para participar de iniciativas assim tão louváveis, né? Me senti bastante honrada pelo convite e pode contar comigo sempre que precisar. E a vocês que estão assistindo, eu desejo assim uma boa transformação ágil, com cautela, com critério, com cuidado, mas com passinho de formiga a gente vai chegando. Então, um grande abraço aí para todo mundo. Que legal, obrigada, Tereza. Dani, quer dar uma palavrinha para quem está assistindo a gente? Olha, eu vou falar assim, eu já participei de muita live, mas eu acho que essa foi uma das mais incríveis que eu já participei. Vou falar bem a verdade, vou sair com o coração assim quentinho de poder ter conhecido vocês três, né? Eu tava conversando mais com a Gabi antes, né, pra gente organizar e tudo, mas que prazer imenso estar ao lado de mulheres tão incríveis e inspiradoras, assim. Quero poder muito continuar me conectando com você, pra gente continuar essa parceria, essa relação de confiança. Eu amei muito. E acho que foi uma troca incrível, aprendi muito com vocês, então eu espero também muito que quem conseguiu assistir a gente, né, possa ter tido essa experiência incrível. E, de fato, eu acho que a gente não pode desistir, né, muita resiliência mesmo para a gente poder mudar uma cultura. Então, eu desejo muita, 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 muita empolgação para vocês. Eu sou muito animada, então acho que empolgação é uma coisa que leva a gente para frente. Então, assim, desejo empolgação nessa mudança cultural, nessa jornada. Então, vamos juntos e juntas, tá bom? Empolgação, tá todo mundo aqui tá em casa, né? Aproveitando, feliz. Pelo menos com essas 4 aqui não falta, né? Não falta, né? Estamos em casa. Sueli, obrigada. Vou deixar aqui você dar suas considerações finais, pessoal. Bom, eu só gratidão mesmo por conhecer também 2 mulheres maravilhosas. A Gabi, que já está aí, já estamos juntas aí, é uma caminhada, mas amei conhecer Tereza, Dani. Olha, essa cultura de dados aí, eu já estou querendo aprender mais. Cultura de dados, vai ser. Olha. Vai ser muito legal. Hashtag favorita aí da... Pois é, olha só que legal, né? Gosto bastante de tudo que é novo, né? A Gabi sabe disso, eu me jogo, eu acho muito legal. Também sou uma pessoa extremamente empolgada, motivada, alegre. Eu falo que tudo bem, então, às vezes a gente tá meio para baixo assim, dorme uma noite, no outro dia já estamos de novo aqui a postos. E para vocês aí que estão nos assistindo também, uma gratidão imensa por estar aqui ouvindo a gente. Foi um papo muito gostoso. Também saio com o meu coração extremamente aquecido por tudo isso, por esses aprendizados aí bem bacanas, pelas experiências que vocês passaram para a gente. Eu acho que já tem coisa aí para a gente mexer, para a gente melhorar. E vamos juntas, que as mulheres estão realmente transformando esse país e transformando esses lugares onde a gente está. Beijo no coração de cada um de vocês. Que legal. Bom, muito obrigada, meninas. Pessoal, Conexão GovTech vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia nessa terça-feira. Te espero na próxima edição, que vai ser realizada já no mês que vem. Desejo que todo mundo tenha a oportunidade de ter uma Tereza, uma Sueli, uma Dani aí para ajudar nesse desafio com bastante empolgação e resiliência, porque é necessário. Toda coisa nova, né, precisa de um empurrãozinho, alguém que leve isso adiante.
Se você chegou no meio aqui do nosso bate-papo, fica tranquila, você pode dar o replay ali quantas vezes você quiser, pode encaminhar para quem não assistiu também, tanto no canal do YouTube aqui, Soluções Digix, como na versão podcast também no Conexão GovTech, tá? Lá no Spotify. E caso queira conversar mais sobre metodologias ágeis, eu estou à disposição, nós vamos deixar os contatos das nossas convidadas, os arrobas ali na descrição do vídeo, e você consegue falar com a gente também ali através do @SoluçõesDigix. Então, muito obrigada, até a próxima, eu aguardo você. Até mais.